falo? É domínio do seu produto. É o que eu vejo de dono de pizzaria, que fecha a pizzaria porque no dia o pizzaiolo faltou e ele não sabe fazer o seu produto. Se você não sabe o seu produto, nem abre. A parte de você montar a pizza é muito legal. Você tá ali, a mão na massa, ali na hora do movimento, você vê aquele monte de comanda chegando, aquele monte de pizza, aquela produção incrível. Tem recorrência, você tem que ter um produto bom. Não abra uma pizzaria, não abra nada que você não souber. Primeiro aprende a dominar o seu produto, saiba fazer. Dá pra gente chegar a 5 ou 50? Dá. Em quanto tempo? No meu curso eu coloco uma média de 6 meses, mas muitos já chegaram em 3 meses, porque o meu propósito era maior. Eu sabia onde eu queria chegar. Olá, pessoal. Tudo bem? Todo começo é árduo, mas é muito gratificante trabalhar nos seus sonhos. Meu nome é Grace Atividade, eu faço parte do time dos 5 aos 50 e hoje nós vamos falar com o Juan Araújo, nosso consultor, que vai nos contar como ele começou a trabalhar com pizza. Como que você começou a trabalhar com pizza? Como que foi isso? Ó, eu trabalhei com pizza a minha vida inteira, né? Mas o começo, eu comecei com 13 anos embalando esfirra. Na época eu estudava e aí eu ia aos finais de semana pra pizzaria. Mas para mim poder explicar um pouco melhor, eu tenho que ir um pouquinho antes. Eu venho de uma família de nordestinos que veio para São Paulo. Eles vieram aí na década de 86, mais ou menos, na década de 80, ano de 86. E aí começaram já a trabalhar com pizzaria. Então eu sou de 93, então quando eu nasci, eu já nasci já nesse meio de pizzaria aí. Minha família toda trabalhando com isso. E então eu sempre tive no meio, sempre estava dentro das pizzarias, sempre fazendo, brincando ali. Minha brincadeira foi já com pizza desde criança. E com 13 anos eu comecei embalando esfirra. Aí depois com 15 eu comecei já a trabalhar de forneiro. E aí já ia mais vezes para pizzaria. E aí com 17 anos eu comecei a trabalhar fixo mesmo, já como atendente. E logo em seguida já virei gerente. E aí com meus 22 anos mais ou menos, eu abri a minha primeira pizzaria. E aí depois eu abri food truck, fiz eventos e por aí foi. Mas é mais ou menos isso aí. Eu trabalhei, resumindo, eu trabalhei minha vida inteira com pizzaria, não sei fazer outra coisa a não ser pizza. Foi gerado num forno de pizza. Eu brinco, faço a piada direto. Eu falo que fui gerado dentro do forno de pizzaria. Eu nasci do forno de pizzaria, velho. E como que foi? Você era novinho e aí já trabalhava e com isso você adquiriu bastante experiência? Já. Porque assim, na época, na verdade eu comecei no primeiro dia, foi por uma falta de uma atendente, que ela não foi e fui a passeio na pizzaria e na época tava muito movimento e aí eu falei, eu embalo. E eu comecei a embalar. No que eu comecei a embalar, eu embalei tudo e eu trabalhei, mesmo eu com 13 anos, trabalhei igual a atendente que já estava há anos lá. E aí a gerente da loja lá falou assim, na época era uma pizzaria do meu padrinho, e aí ele falou assim, ó, contrata ele lá, deixa ele vir aqui no final de semana. Eu só podia final de semana, porque eu estudava na semana, né? E aí eu comecei a ir de sexta e sábado. Aí eu já tinha essa vontade de ganhar o meu dinheiro, né? Mesmo com... Eu tinha 13 anos lá, mas eu já queria ter essa vontade já de... Comecei a ter o gosto muito cedo por ganhar dinheiro, sabe? De ter o meu dinheiro ali, de poder... E eu ver que quanto mais eu trabalhava, mais eu ganhava. Aquilo começou sei lá, peguei um gosto por isso, sabe? Por trabalhar. Trabalhar e aí foi indo e quanto E mais aí eu você trabalhava, mais eu entendeu que ganhava. dava para ganhar dinheiro com pizza. Cara, ali eu percebi, ali eu comecei a fazer umas contas. Aí nessa época, ainda com 13 não, eu só queria trabalhar e ganhar meu dinheirinho. Mas quando chegou com 15, 16 anos, eu comecei a fazer umas contas. Eu comecei a ver uma galera que estudava e aí a galera passava anos na faculdade, às vezes para ganhar 10 mil, 15 mil. Isso eu tô falando na época 2008, 2009, que era muito mais dinheiro que hoje. Então eu comecei a fazer uma conta, eu falei assim, ó, cara, o cara estuda 5 anos, investe na faculdade e aí ele, para começar a trabalhar, para ganhar, às vezes, na época, um salário de 3, 4 mil reais. E aí um dono de pizzaria, eu começava a perguntar pro pessoal lá quanto que ganhava, aí um dono de pizzaria ganhava 20, 30 mil.
Aí eu falei, não, por que eu vou estudar? Não, eu prefiro ganhar, mesmo que eu tenha uma pizzaria menorzinha, que eu ganhar 10, tá bom. Meu Você pensamento era esse. estudou também. Então, aí vamos lá. Eu quero deixar bem claro isso. Na época eu não dava muito valor ao estudo, mas hoje eu valorizo muito. Eu quebrei muita cara por isso. Então, claro que esse pensamento de empreendedor que eu já tive lá atrás foi importante para mim poder ganhar dinheiro foi. Mas hoje eu aconselho a pessoa a poder, se ela pode fazer os dois, faça os dois, sabe? Não abra mão da teoria e vá só para a prática como eu fiz no começo, porque depois eu tive que voltar. E aí mais pra frente, nessa linha do tempo aí que eu tô trazendo, mais pra frente eu tive que começar a estudar e trabalhar numa proporção muito maior que eu poderia ter feito antes, enquanto o trabalho era mais leve, quando eu era só freelance. Então hoje eu falo assim, ó, cara, estuda e trabalha e vai empreender. Porque mesmo, isso não mudou meu pensamento. A questão do empreendedorismo, que eu olhava lá para você estudar, para trabalhar para os outros, para ganhar às vezes 10 mil, você tem que estudar muito. Qual é o trabalho hoje que paga 10 mil por mês? Não é qualquer trabalho. Hoje, se você montar uma pizzaria bem trabalhada, questão de meses, você faz um faturamento, você consegue ter um salário desse. Não é uma coisa, não, hoje não. Ainda mais hoje que o investimento é baixíssimo, né? Hoje você montou, como eu ensino nos meus cursos, você monta uma pizzaria lá, montou uma cozinha, botou no iFood, você chegou num faturamento de 50, 60 mil, ela bem trabalhado, ela vai te sobrar 10. Luan, e é verdade isso? Dá pra gente chegar de 5 aos 50? Dá. Em quanto tempo? Cara, se você... no meu curso, eu coloco uma média de 6 meses, mas muitos já chegaram em 3 meses. Entendeu? Então é uma questão de você pegar firme, saber vender, porque às vezes a gente... Saber do seu produto primeiro de tudo, porque não adianta, se você não tiver um produto bom, você vai vender só a primeira vez, depois a pessoa não vai comprar de novo, né? Então você tem que ter um produto bom para poder ter recorrência. A recorrência vai te fazer chegar nesse resultado. Então, para ter recorrência, você tem que ter um produto bom. E aí depois, como que você chega no salário desse? Você tendo escala. Para ter escala, você tem que saber vender. Então, mas é muito possível. É muito mais possível do que as pessoas imaginam. Às vezes a pessoa pensa que estava muito longe desse resultado. E não tá. E a pessoa sozinha, então, por exemplo, eu poderia começar o meu negócio de pizza na cozinha da minha casa sozinha? Sozinho. Eu indico fazer sozinho. Você começa sozinho, até porque eu indico você fazer, não é para fazer uma estrutura grande, é para você fazer uma estrutura onde a própria estrutura vai se pagar no primeiro mês. Entendeu? A própria venda que você fazer, ela vai se pagar no primeiro mês. Não é para você ficar botando dinheiro do seu bolso. Por que eu montei isso? Eu comecei a falar muito sobre isso. Porque eu comecei a ver muitas pessoas que queriam entrar no ramo de pizzaria e elas abriam e fechavam numa velocidade muito grande. De tanto que eu fui fazer uma pesquisa sobre isso no Sebrae. Se você puxar no Google, é um dado que tem no Google, é bem fácil. Você colocar no Google quantas empresas, qual é o tempo médio de uma empresa no Brasil, uma microempresa do ramo alimentício. Eu coloco, dá menos de um ano. Mais de 80% das empresas, elas fecham no primeiro ano. É verdade. Entendeu? Então aí é por isso que eu falo, a teoria ela tem que andar lado a lado. É porque no meu caso, eu fui inserido nesse contexto de pizzaria muito cedo. Então eu aprendi muita coisa na prática ali que me adiantou muito. Mas hoje a pessoa que está começando do zero vai e começa, estuda, saiba do que você está fazendo e vai e faz. Faça porque dá resultado e você vai ter um resultado, questão que você ficasse anos para trabalhar, para receber uma promoção numa CLT, para chegar num salário de 10 mil aí, você chega em meses, você tem o seu próprio negócio. E para os jovens, para a pessoa que é muito jovem, mas ela quer empreender, só que ela pensa assim, eu quero curtir a vida, eu quero sair com os meus amigos. A gente consegue conciliar as duas coisas, não consegue? Consegue. Você conseguia fazer isso? Eu vou te falar, talvez os jovens hoje, tem uma galera aí que talvez não vá me escutar hoje, mas se escutar ela não vai se arrepender, sabe? Porque eu queria ter ouvido isso quando eu tinha 20 anos, por mais que eu sou novo, eu tenho 32 anos, mas quando você chega nos 30, já bem financeiramente, não tô falando pra você chegar rico ou já resolvido sua vida com essa tal liberdade financeira que todo mundo fala aí hoje no meio da internet, né? Na época eu ficava bem chateado, né? Falava, caramba, tem que trabalhar de sábado, de domingo, porque tem
ônus e bônus, né? Toda profissão ela tem. E aí eu falo, pô, não quero... chegou o ponto de falar assim, não quero trabalhar mais com isso, sabe? É o jovenzinho, adolescente revoltado, sabe? Porque quer fazer as coisinhas ali, mas... E aí, só que eu, querendo ou não, ia lá e fazia. Hoje, olhando pra trás, eu não me arrependo de nada. Por quê? Porque essas coisas que eu queria fazer, ao final de semana, sair pra beber, pra não sei o quê, não ia me levar a lugar nenhum. Entendeu? Então, assim, o que eu fiz, hoje eu não me arrependo de ter trabalhado, de ter corrido atrás do que eu queria. Porque eu conquistei muita coisa mais rápido do que se eu fosse ficar nessa vida, assim, de me preocupar com o final de semana, sabe? E depois você vai vendo que o que te prende de verdade. Porque o pessoal, eu ouvi muito isso, mas é ruim que pizzaria te prende, né? Ela te prende sábado, te prende domingo. Mas aí eu vou te fazer um questionamento. Tá bom, é melhor você trabalhar de sábado e domingo com dinheiro no bolso ou ficar em casa sem dinheiro? Verdade. Então assim, aí eu depois, lógico, isso na época eu não pensava assim, mas hoje, se você vai me dar um conselho pro jovem, eu falaria isso. Entendeu? Você, tá bom, você quer folgar de sexta, você quer trabalhar de segunda a sexta para ganhar R$1.000 e não conseguir, para ganhar R$2.000, R$3.000, nem sei quanto que ganha hoje um salário à média, mas deve ser por aí. Ou você quer trabalhar de sábado e de domingo, e isso eu tô falando num período, porque não é... Hoje eu folgo de sábado, eu folgo de domingo, eu folgo no dia que eu preciso. Se eu tiver um evento num sábado, eu não tenho problema nenhum. Se eu montar a equipe, eu saio, eu folgo, entendeu? Não é uma coisa... tem um certo mito nesse negócio que te prende. Não, se você organizar direito sua empresa, você pode tirar suas férias, pode... folgar num sábado, folgar num domingo. Claro você que não fica escravo do seu negócio. Não pode abandonar o seu negócio, mas você também não fica escravo, sabe? Acho que abandonar, ficar sem ir lá, não. Mas tem um certo mito aí, tá? Então, depois que eu entendi, eu coloquei, e aí eu fiz essa pergunta para mim. Beleza, quero ficar final de semana livre sem dinheiro ou trabalhando com dinheiro, sabe? Ou podendo comprar o carro que eu quero, sabe? Cheguei numa idade que eu posso comprar meu apartamento, comprar minha casa, realizar meus sonhos, ter uma vida melhor para os meus filhos, aqueles que já são pai, né? Então, quando você começa a fazer a pergunta certa, o jogo muda, o jogo vira, sabe? Então, o que manda é você fazer a pergunta certa. Faça a pergunta certa para você. O que realmente vale para sua vida? Será que vale mesmo tanto a pena a sexta-feira só para beber e ainda ter de premiação a ressaca no sábado? Não sou contra a bebida, gente, pelo amor de Deus, mas nem a curtição. Eu acho que você tem que se divertir, viver a vida da maneira como você achar. Não é isso, mas é questão do propósito, sabe? Aonde você quer chegar. Então, quando eu coloquei o meu propósito à frente disso, essas coisas ficaram pequenas. Um sexta, um sábado, trabalhar de sexta ficou meio que banal, sabe? Tipo, tranquilo. Não banal, mas pra mim ficou leve, ficou de boa. Porque o meu propósito era maior. Eu sabia onde eu queria chegar. E qual a importância da gente dominar o produto que a gente trabalha? Qual a importância de dominar aquilo que a gente faz? Pode falar que é 120%, para não falar que é só 100%, que é 130%, 150%, 200%, só para a pessoa entender, assim, bem... Cara, o que eu via de pizzaria, acho que uma das coisas que mais me indignava, assim, é donos de pizzaria, fechar uma pizzaria porque não tem um pizzaiolo. Porque não sabe fazer o seu produto. Eles não sabiam fazer? Cara, o que eu vejo de dono de pizzaria que fecha a pizzaria porque no dia o pizzaiolo faltou e ele não sabe fazer o seu produto. Então, assim, a primeira coisa que eu falo é domine o seu produto. Antes de você vender, antes de você saber... Se você não sabe o seu produto, nem abre. Não abra uma pizzaria, não abra nada que você não souber. Então é por isso que muitas vezes a gente pede pizza em algum lugar e ela é maravilhosa. Depois passa, sei lá, alguns meses e de repente a pizza muda de gosto. É porque então não tem um protocolo para se fazer aquele produto. Muitas das vezes... quem chega é que faz do jeito que quiser. Isso, muitas das vezes... Então a pizzaria é de quem trabalha na pizzaria. A pizzaria vira do pizzaiolo, você entendeu? Olha a importância... Por que eu brinco? É 130%, 150%, não é só 100% não. Porque por que acontece isso? Isso é muito recorrente, muita pizzaria. Porque o dono não tem propriedade no que fala. Ele não sabe fazer. Então o pizzaiolo chega e ele vai mudando a receita. E não vai mudando da noite pro dia, ele vai mudando de pouquinho em pouquinho. O cara nem vê.
E ele não sabe, porque ele não sabe fazer, ele não sabe fazer pizza, ele não tem receita, ele não tem propriedade no que fala. E aí o que acontece? O pizzaiolo que chega faz do jeito que quer. Começou com a pizza fina, igual de Nápoles, e terminou com a pizza que nem um pão. Você entendeu? E aí na hora que a pizzaria, na hora que o pizzaiolo sai e entra outro, aí muda totalmente a pizza. Então assim, e no dia que o pizzaiolo não for, a pizzaria fecha. Gente, eu fico indignado com isso, sabe? De você não abrir, você não ter propriedade no seu produto. Você tem que dominar, cara. Não abra. Se você não domina, não abra. Primeiro aprende a dominar o seu produto, saiba fazer, seja um pizzaiolo. Depois você é um pizzaiolo, aí você vai e você pode abrir. Aí você aprende a vender e pode abrir. Porque então, esses dois é o carro-chefe. Aprender a fazer pizza. Tem que ser pizzaiolo. Você quer ter pizzaria? Seja pizzaiolo. Se você não quer ser pizzaiolo, não tem pizzaria. Não cabe. Não tô falando que você vai ser pizzaiolo, você vai ocupar um espaço de um funcionário lá para sempre. Mas para aqueles que estão começando, é importantíssimo ocupar esse espaço. Até para dar valor ao seu pizzaiolo, para dar valor ao trabalho, para ver como não é fácil, mas também é legal, tem seus ônus e bônus. Que é aquilo que eu estava comentando antes, a gente estava conversando. Quanto é legal fazer uma pizza, né? Às vezes não é tão legal, às vezes você tá limpando maquinária, faxinando em cozinha. Eu, pelo menos, não gostava muito dessa parte. Mas fazia também, tem que fazer, a gente faz. Mas a parte de você montar a pizza é muito legal. Você tá ali, a mão na massa, ali, na hora do movimento, você vê aquele monte de comanda chegando, aquele monte de pizza, aquela produção incrível. Eu, pelo menos, eu me amarro nisso, sabe? Eu gosto muito. É gratificante alguém chegar e dizer que gostou da massa da pizza? Nossa senhora, o cara fala, nossa, sua massa é maravilhosa, sua pizza é a melhor que eu já comi. Pronto, você ganhou a noite ali, entendeu? Então é o que você fica esperando. E aí você ter essa propriedade, pra você falar, pô, é a minha pizza, é o meu produto, sabe? Você tem que chamar de seu, é o meu produto, é a minha pizza. E como você vai fazer isso se você não domina? Qual é a coerência que você tem nisso? Como você vai cobrar o seu pizzaiolo que ele não está fazendo uma coisa certa se você não domina? Porque não é porque o negócio é dentro de casa, ele começa dentro de casa, que ele não tem uma marca registrada, não é? O produto, na realidade, é a marca registrada daquele profissional, daquele negócio. Ele tem um sabor característico, né? Sim, sim. E assim, é o produto, porque assim, você pode, um atendimento ruim, às vezes você releva. Uma pizza que demorou, se ela veio boa, você releva. Não toda vez, mas você releva. Você já está acostumado. Agora, um produto ruim, você não volta. Pode ser barato, eu vejo muita gente falando questão de vender pizza barato para vender muito. E o que vende muito é coisa boa. Todo mundo, quem tem dinheiro, quem não tem, quem tem muito, quem tem pouco, quer comer coisa boa. Quer comer pizza boa, entendeu? Então, tem que ter produto bom. Então, você tendo um produto bom, de materiais de qualidade, você fazendo uma pizza boa, de qualidade, você já deu 50% do caminho já tá percorrido, entendeu? Aí os outros 50% é vender. E para fazer um produto bom, um produto de qualidade, é preciso ter muito dinheiro? Não é. No meu curso eu ensino, eu mostro para as pessoas que é um tabu que elas tinham, e eu por estar dentro, eu olhava assim e falava, qual é a dificuldade de você montar uma pizzaria? E eu comecei a perguntar para as pessoas, que dificuldade você tem de montar? Aí na cabeça da pessoa, ela acreditava que era uma coisa de outro mundo, que era uma coisa muito difícil. Que era, mas como será? Quanto eu vou gastar? Mas será que é muito difícil? Ela botava tantos porquês, que ficava tão distante, e ela desistia. E não é isso. É você primeiro aprender a fazer a pizza, você tem o passo a passo, aprendeu a fazer a pizza, você vai lá, aprende a vender e montou. Qual é a estrutura? Qual é a dificuldade de montar uma estrutura? Você tem um forno, uma máquina de corte. Não tenho dinheiro para máquina de corte. Eu vai lá e começa na máquina manual, meio tem uns discos manuais que você consegue cortar, que é baratinho, você faz. Um liquidificador e 2 pás de pizza, uma espátula. O resto você pode usar o que tem na sua casa. A faca você usa o que tem em casa, uma tapoé você usa o que tem em casa. E aí o que acontece? Entre aquilo, o feito é melhor que o bem feito.